Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus o Cristo estejam repousando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E para o culto de hoje, de domingo à noite, eu quero compartilhar uma palavra com você que se encontra em Josué capítulo 1, do verso 6 até o verso 7, que diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Amém? Eu quero falar com você sobre um princípio muito importante nessa noite, que é o princípio da honra. A palavra vai dizer que Deus honra, obviamente, aquele que o honra. Então Josué foi um exemplo de vida, porque Deus o honrou. Josué nasceu como escravo no Egito, junto com o resto dos israelitas. Ele somente viu a libertação de seu povo debaixo da liderança de Moisés quando ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. Depois disso, Josué teve de esperar outros 40 anos até entrar na terra prometida, por causa do pecado dos outros israelitas. Mas, durante todo o tempo que esteve no Egito e depois no deserto, Josué ele não desistiu em hipótese alguma de seguir a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Diante de todos os desafios que enfrentaram, muitos outros israelitas eles perderam as esperanças e se voltaram para a idolatria. Eles tinham visto o poder e as maravilhas de Deus, mas eles não tinham perseverança. Por isso, não receberam a sua herança. Mas com Josué foi diferente. Ele viu tudo e decidiu pôr toda a sua confiança em Deus. A espera foi longa e difícil, mas no fim ele liderou Israel na conquista da terra prometida. Josué, ele perseverou e recebeu a sua herança. Amém. Esse texto é muito relevante para as nossas vidas, irmãos, porque vai falar sobre honra. E é bem certo que Deus ele vai conceder graça, favor, misericórdia àqueles que são obedientes. Existem muitos princípios que nos conduzem ao fato de que Deus ele irá nos honrar. Mas o principal deles é romper com o que nos causa aprisionamento. Foi assim com Josué. Ele nasceu como escravo. E como escravo, ele viu uma sequência de coisas, de observâncias que faziam com que a sua mente, mais do que o seu corpo, estivesse aprisionado dentro de um conceito, dentro de um princípio que lhe causava escravidão. Muitos israelitas baixaram a sepultura porque não romperam com aquilo que lhes causava aprisionamento e mais diretamente com tudo aquilo que o Egito lhes proporcionava. João capítulo 8, do verso 31 ao 32 vai dizer assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e reconhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, se nós permanecermos firmes na palavra de Deus, é essa palavra que irá nos libertar. Josué, ele foi forte, corajoso. Esses foram os mandamentos que o Senhor lhes concedeu. Olha, seja forte, seja corajoso, ou seja, seja persistente, seja firme. Não permita que o medo venha lhe abater. E obedeça aos meus mandamentos. Esses foram os conceitos que o Senhor lhes deu para que ele pudesse observar e seguir uma vida persistente,
Quantos de nós, irmãos, persistimos por dias, mas não conseguimos persistir por anos? E quantos foram os anos que Josué persistiu? A princípio até vê com seus olhos físicos o livramento, depois mais 40 anos peregrinando pelo deserto, num total de 80 anos sendo fiel àquilo que o Senhor havia lhe dito. Estamos passando por um período difícil, complexo, um período de pandemia. Quantos de nós começamos firmes no que diz respeito à oração, mas relaxamos ao longo desse tempo? Mas com Josué não foi diferente. O princípio para a honra é nós nos mantermos firmes em obediência. João 8, que eu acabei de ler, diz o seguinte: olha, se vocês permanecerem firmes à minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A primeira atitude que fez com que Josué obtivesse honra da parte de Deus foi romper a aliança da escravidão que dominava a sua mente. Ele rompeu com aquilo que lhe causava aprisionamento. E nós precisamos romper, irmãos, com aquilo que tem aprisionado a nossa alma, com aquilo que tem nos aprisionado. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Será que nós temos gozado da plena liberdade de Deus? Romanos capítulo 6, verso 22 vai dizer o seguinte: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim leva à vida eterna. Paulo vai dizer que nós somos libertados do pecado e nós nos tornamos escravos de Deus. A verdade é que nós precisamos trocar de dono, ou seja, substituir o nosso dono. Quando éramos novas criaturas, nós éramos condicionados a obedecer às trevas. Hoje nós trocamos o legado, nós substituímos o senhorio sobre as nossas vidas e nós nos tornamos escravos de Deus. E como escravos de Deus, nós precisamos ter uma mente transformada, ou seja, uma mente condicionada a entender o que o Senhor pretende e requer de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, verso 1, vai dizer o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Para a liberdade que Jesus nos libertou, nós precisamos permanecer firmes e não nos submetermos mais uma vez àquilo que nos aprisionava. Nós somos livres em Jesus Cristo, porque Ele nos libertou. E para nós sermos honrados pelo Senhor como Josué foi honrado, nós precisamos observar o princípio inicial, que é romper com os laços que nos ligavam à antiga aliança que nós tínhamos. Nós precisamos submeter a nossa alma ao senhorio de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor esteja abençoando a sua vida e eu espero que essa palavra traga graça e que o Senhor possa fazer com que você caminhe cada vez mais em direção a Jesus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas que são do alto. Que Deus abençoe a sua vida.